Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 21 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vamos dar início aqui à nossa leitura de mercado, aqui através do canal Dalto Vieira Invest, onde essa videoanálise é publicada. Se você ainda não está inscrito, de forma simples, passa o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clica em se inscrever de forma gratuita aqui no canal. Seguindo aqui para o gráfico Ibovespa no pregão de hoje, confirmando ainda mais sua tendência de baixa, vindo para um fechamento realmente abaixo desse patamar, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, vindo para o fechamento abaixo de 75.931, segue seu movimento de baixa, tem aqui suporte intermediário na faixa dos 75 mil pontos, e depois disso aqui nesse outro nível, que seria mais na região dos 74.196 pontos. Então, próxima zona de suporte para o Ibovespa. Se a gente jogar aqui no gráfico semanal e colocar os números do Fibonacci em cima desse movimento de subida, a gente está numa retração de 50% do que subiu, e agora o patamar de retração desse movimento de subida, o próximo 61,8% na faixa dos 74 mil pontos, arredondando, 73.929 valor exato, e 74 mil pontos arredondando aqui nesse movimento de baixa, nessa tendência de baixa. Se a gente também for trabalhar em termos de projeção nessa tendência de baixa em cima desse pivô que foi montado, aqui a gente teria um primeiro nível de projeção, 61,8% a partir desse ponto, ou seja, projetar 61,8% desse movimento aqui a partir desse ponto, já teria batido num primeiro objetivo, e o segundo objetivo 100% na faixa 72.880 pontos. Então são essas as projeções aqui para o Ibovespa nessa projeção alternada do Fibonacci em cima desse pivô de baixa. O Ibovespa, para anular sua tendência de baixa no curto prazo, precisa voltar para cima de 78.600 pontos. Olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu desde já agradeço sua valiosa audiência. Partindo aqui para os futuros no mini índice, gráfico de 60 minutos, pivô de baixa, tendência de baixa, dentro do atual movimento de queda, dentro da atual tendência de baixa, essa é a principal zona de resistência agora para o índice, região ali em torno dos 76.125 a 76.285. Então essa é a principal zona de resistência para o índice futuro a partir do próximo pregão. Dentro do atual movimento de baixa, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10, 5 minutos, ou seja, a favor do movimento de baixa do G60 ou mesmo um gráfico de 30 minutos. Se abrir subindo e não conseguir ganhar força aqui para cima desse patamar, ficaria mais para a ponta vendedora após a sinalização de baixa nessa zona de resistência que eu acabei de citar, antigo suporte. Abriu caindo, continuou esticando mais para baixo, aí sim, na hora que gerar alguma sinalização para cima, quebrar a sequência de máximas descendentes no G60, ficaria mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 5 ou 10 minutos, isso tentando pegar um repique de alta, uma correção que pode vir a testar essa zona aqui de resistência que eu acabei de citar para o índice futuro. No dólar, o pregão de hoje lá em cima superou os 4 mil pontos, superou todas as resistências aqui para trás. Olhando para o gráfico semanal, saiu aqui gerando um mega pivô de alta, uma retomada forte aí da tendência de alta do dólar. Se a gente olhar para o gráfico diário, movimento bem esticado para cima, olhando até a questão do afastamento, o preço aqui em termos de afastamento está mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões para a média móvel de 13 períodos, o que traz a chance aí não necessariamente do próximo pregão ser de queda, mas de se gerar candle fraco aqui, ou seja, de indefinição, e perder a mínima ascendente. Na hora que perder a mínima ascendente com esse cenário, ficaria mais para se ter algum movimento de correção. E a correção agora, o suporte na faixa dos 4 mil pontos, a 3.977, primeiro nível, depois disso 3.963, são os primeiros níveis de suporte para o dólar num possível movimento de correção que vem acontecer no gráfico diário. Partindo para o G60, no gráfico de 60 minutos, também esticado para cima, com afastamento ali do preço para a média móvel de 13 períodos, superior a 2 vezes a sua volatilidade média dos últimos 10 candles aqui do G60. E isso reforça a chance de se ter um movimento de correção se o primeiro sinal para isso perder a mínima ascendente, que é a última mínima ascendente no gráfico de 60 minutos. Perdeu essa mínima, aumenta-se a chance de se ter uma correção no preço ou no tempo, podendo vir buscar a média móvel de 13 períodos no dólar.
Então, para a ponta compradora, eu aguardaria um pouco mais, alguma correção. Para a ponta vendedora, se perder essa mínima ascendente que eu acabei de mencionar, ou seja, nessa última hora de pregão aqui, a partir da abertura do próximo pregão, perder a mínima ascendente, ficaria mais para se buscar a operação de venda através de topo descendente, evitaria pivô de baixo, mas principalmente através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir forte para baixo, aguardaria uma correção um pouco maior, onde vai ter suporte aqui, que já falei, numa faixa dos 4.000 pontos, aqui no gráfico de 60 minutos 4.004,5. Então, vindo com a correção ou lateral ou mais para baixo, após sinalização de subida, ficaria um pouco mais para a ponta compradora no mini dólar. Então, no primeiro momento, eu ficaria um pouco mais atento à ponta vendedora, principalmente se abrir subindo ainda. Abriu subindo, gerou a perda de mínima, quebrou a sequência de mínimas ascendentes no G60, um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Partindo aqui para as ações, PETR4 no pregão de hoje, queda acentuada de 3,43%, vindo finalmente para um fechamento abaixo dos R$ 18,36 e vindo para buscar o suporte que foi citado na última videoanálise, aqui na faixa dos R$ 17,70. Abaixo disso, o próximo nível de suporte é esse fundo principal aqui na casa de R$ 17,37 a R$ 17,26. Então, por enquanto, Petro, sem nenhuma sinalização para cima. Cheguei a mencionar isso também na live pela manhã e também na parte da tarde. Não tinha nenhuma sinalização relevante para cima no gráfico de 60 minutos. Continuava apontando para baixo a PETR4. Vale 3, só para mencionar aqui no G60 da PETR4, olhar até a questão do afastamento, está quase 2 vezes a volatilidade média. Então, se seguir abrindo em queda, pode trazer oportunidade de compra contra a tendência pelo gráfico de 60 minutos, quando quebrar a sequência de máximas descendentes. Isso a gente pode avaliar na live do próximo pregão, no Radar do Mercado, a partir das 10 horas e 45 minutos no pregão desta quarta-feira. Depois, então, vamos para a Vale 3, que terminando aqui o pregão ainda em alta de 0,47%. Lembrando, todas as variações, a Petro que está caindo 3,43%, o Ibov que está caindo 1,58%, ainda pode alterar essa variação devido a estar dentro do leilão de fechamento. Na Vale 3, manutenção do preço acima da média móvel de 13 períodos, o que é algo positivo. Então, nessa manutenção acima da média móvel de 13 períodos, se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o ativo está aqui dentro de uma tendência de alta. Se gerar alguma sinalização para cima, seria ainda a possibilidade de se buscar a operação de compra, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida para o fechamento desse gap aqui de baixo, a favor do movimento de alta no gráfico diário. É uma das alternativas aí na Vale 3 em termos de operação na ponta compradora. Lembrando, no gráfico diário continua em tendência de baixa. O principal sinal para manutenção dessa tendência de baixa de topos e fundos descendentes é o retorno do preço para baixo da mínima de hoje, R$ 51,02. Enquanto isso não acontecer e principalmente se mantiver acima de R$ 51,39, vai manter a característica de se ter do movimento de alta no gráfico diário e na perspectiva de poder testar esse topo anterior à resistência na faixa 52,76 a R$ 52,91. Acima disso, R$ 53,65 para Vale 3. RADL3, recomendação na ponta compradora usando o gráfico de 60 minutos. A ação na primeira hora de pregão gerou um candle muito forte para cima. Recomendei compra se superasse essa máxima, superou, mas não conseguiu superar a máxima da primeira hora de pregão na sequência. Assim como aconteceu no pregão passado. Não superou a máxima, dessa vez de novo não superou a máxima da primeira hora de pregão, voltou aqui para baixo. O stop estava posicionado aqui abaixo da mínima deste candle e essa ação terminou acionando a nossa saída da operação pelo gráfico aqui de 60 minutos. Essa operação trouxe uma perda de 1,51% na operação e isso representou uma redução de 0,36% do capital total. Nesse momento, rentabilidade aqui do mês na faixa de menos 1,04% nas recomendações que tenho realizado. Olhando agora para a Goal 4, a Goal 4 aqui no momento em 7,68, está ali dentro do leilão de fechamento, olhando para... Está vindo para um leilão aqui na faixa, por enquanto está muito pesado aqui, então tende a não fechar aqui na faixa 7,74, tende a ser mais para baixo aqui num primeiro momento. Mas por enquanto o leilão em 7,74. O ativo conseguiu quebrar a sequência ali de topos descendentes, quebrar esse topo descendente, conseguiu superar a máxima da semana passada, mas assim como o mercado como um todo, perdeu bastante força aqui nessa última hora de pregão, vindo aqui para uma queda nesse momento de 0,39%. Então, o nosso preço de entrada um pouco abaixo desse patamar, está quase nesse nível aqui,
mas ativo que por enquanto nenhuma alteração em relação à operação na ponta compradora que a gente tem em aberto. Então segue aí a posição comprada em Goal 4. Sula 11, posição comprada também no pregão de ontem, fechamento ruim no pregão de hoje, 1,78%. Olhando aqui para o leilão de fechamento, vindo para 22,76. Aqui está um pouco mais próximo de fechar dessa forma. O que traria a possibilidade no próximo pregão, ou seja, se fechar dessa forma aqui para cima, esse nível aqui não seria mais interessante voltar para baixo. Então, a manutenção desse papel enquanto se mantiver acima desses topos que foram rompidos no pregão de ontem e proporcionou a possibilidade de compra do ativo. Ó, fechou em 22,76, apresentando então uma queda de 1,04%. O que é importante para a nossa operação é esse papel gerar sinalização aqui para cima e não voltar a trabalhar abaixo dessa região aqui, principalmente fechamento aí para baixo da média móvel de 13 períodos no G60 e retorno para baixo dos 22,48. Então, por enquanto, se mantendo acima da média móvel de 13 períodos no G60 e mantendo a operação de compra. Logicamente, qualquer mudança em relação ao stop inicial que está aqui embaixo, eu vou comentar isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Olhando aqui, inclusive, esse link para entrar no canal DV Invest no Telegram, onde tem as recomendações, basta assistir a videoanálise anterior, que logo no início eu já comento e coloco lá o card dessa oportunidade de participar do canal DV Invest no Telegram, canal privado aí das recomendações. Itube 4, pregão de hoje, queda de 1,2%. Só para mencionar aqui que a Goal 4 também fechou em 7,74 com alta de 0,39%. Então seguimos dentro da posição. Legal que ela não volte a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, gerou nova mínima, posso sair antecipadamente aí dessa operação. Então na Sula 11 já comentado, Itube 4, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, perdeu a mínima do fundo anterior, mas não fechou abaixo. Deixa eu só ver aqui se já fechou. Não, ainda não fechou, 41,99, está para fechar um pouquinho abaixo do valor aqui que está nesse momento. Por enquanto não fechou abaixo, mas a tendência é de baixa, não tem nenhum sinal de alta. O primeiro sinal de alta nessa ação seria retornar para cima da máxima do pregão de hoje, 42,54. E o principal sinal para que essa ação anule a tendência dela de baixa é o retorno do preço para cima desse topo aqui descendente desse fundo anterior. Então, se essa ação conseguir voltar para cima de 43,77 a 44,10, zona de resistência, anularia a tendência de baixa e voltaria a ter um cenário mais apropriado para se buscar a operação na ponta compradora. Nesse momento, qualquer compra aqui seria mais baseada por um ponto de suporte, aguardando algum sinal de alta aqui no gráfico diário na superação da máxima do pregão de hoje. Goal 4, péssimo dia para o Goal 4, queda de 9,39%, ativo estava em tendência de baixa, gerou aqui mais um pivô de baixa, candle muito forte para baixo, bem afastado da média. Se olharmos aqui, o afastamento não ficou ainda tão longe da média, mas enfim, um afastamento longe no sentido de relação risco-ganho, de buscar uma venda aqui com stop aqui em cima dessa máxima, o candle ficaria muito grande, o stop ficaria mal posicionado, mas enfim, seria uma das alternativas. O ativo não conseguiu se manter aqui, deixa eu só ver se já saiu do leilão de fechamento, 11,13 o fechamento, ainda está mais para baixo, está mais para chegar mais próximo da mínima do dia. Enfim, um fechamento para baixo do gap de alta e a ação dentro de um topo descendente no gráfico semanal, de um movimento de baixa no gráfico semanal, depois de ter perdido vários fundos anteriores. Então ativo por enquanto com viés bem negativo, a Goal 4, para quem está comprado, bem ruim o cenário gráfico dessa ação no momento, seja no curto prazo ou no médio prazo na ação. E por último aqui falando de CEMIG 4. CEMIG 4 também, deixa eu só olhar se vai fechar aí, como é que tá, já fechou. Então a CEMIG 4 fechou aqui com queda de 5,66% e proporcionou aqui um leve pivô de baixa, um leve no sentido de oscilação aqui abaixo dos 7,66. A mínima foi 7,65, oscilou 1 centavo abaixo, mas um candle muito forte de baixo, descaracterizando a possibilidade de buscar uma compra de imediato, a não ser que o papel fizesse algo nesse sentido aqui a partir do próximo pregão, fechasse aí para cima da máxima de hoje, que foi de R$ 8,09. Não conseguiu se sustentar acima desse patamar, depois quando voltou para cima, deveria se manter acima dos R$ 8,10 a R$ 8,00, não conseguiu fazer isso, voltou forte para baixo e traz aqui um viés de baixo, uma perspectiva de queda para a ação. O suporte inicial para o papel continua sendo o Vale do 7,66, que está em cima dele. Abaixo disso, o outro fundo aqui na faixa dos R$ 7,56. Depois disso, dando um zoom menos, a gente poderia falar em região intermediária de suporte, mais na faixa ali dos R$ 7,50, por volta de R$ 7,50.
Então essa seria a próxima região de suporte para a ação. Se a gente fizer a projeção do Fibonacci em cima desse pivô de baixa, pelo menos projeção clássica, na faixa dos R$ 7,09, 61,8% de projeção desse movimento aqui de baixa. Se a gente projetar o Fibonacci aqui com uma projeção alternada, a gente teria, principalmente olhando um pouco mais para o 100%, seria na faixa dos 7,47, ou seja, tamanho desse movimento aqui sendo projetado desse nível para cá. Isso aqui seria a projeção de R$ 7,47 para queda aí no ativo. Então são as projeções aí do FIBO em cima desse pivôzinho de baixo aí da CEMIG 4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, de dar um joinha nessa videoanálise. Um grande abraço, obrigado por prestigiar meu trabalho e até o próximo pregão.